escândalo do Banco Master deixa não só Brasília em ebulição. Políticos da velha guarda da Bahia podem estar ligados a Daniel Vorcaro. Vamos entender essa ligação perigosa com o advogado Andrei Castro. Vamos então dar boa tarde aqui ao Andrei, que já está conosco no telão. Andrei, boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Estão conseguindo me ouvir aí direitinho? Tudo certo. Tudo bem? Meu nome é Andrei, eu sou ativista político aqui da Bahia e realmente, primeiro eu queria cumprimentar vocês, Geisiane, também queria cumprimentar aqui os apresentadores, a Fabiana e o Jorge. E é um absurdo o que está acontecendo aqui na Bahia, né? Porque, na verdade, esse caso do Banco Master, apesar de não ter nascido aqui foi a base, eu digo sempre que foi a base de estruturação para que o Banco Master pudesse ter não só a credibilidade para dar esses golpes que ele deu por todo o Brasil, mas também, além de ter essa credibilidade, para ter a estrutura financeira que teve. Começou tudo em 2018, quando Jacques Wagner, que era secretário de Desenvolvimento do Estado, ele simplesmente articulou para que houvesse a privatização da Cesta do Povo, uma rede de supermercado estatal que tinha aqui, inclusive, de se estranhar, né? Um petista privatizando a Cesta do Povo, fazendo uma privatização. E a partir disso, criou-se um produto lá no governo de Rui Costa chamado CredSexta. Esse produto hoje ele é alvo de diversas denúncias aqui no nosso estado, onde diversos servidores dizem ter sido lesados por esse cartão, e são várias denúncias. Tem denúncias de pessoas que dizem que não tiveram, né, não fizeram, na verdade, nem o pedido desse cartão, e esse cartão acabou chegando em sua casa, acabou tendo compras nesse cartão. Além disso, também, como esse crédito, para explicar também aqui para vocês, era um cartão de crédito consignado. Então foi um convênio que foi feito, tá? Por Rui Costa, que assinou um decreto. Após essa privatização, o articulador foi Augusto Lima, um empresário muito conhecido aqui da Bahia, que tem relação com a cúpula petista, inclusive na última caminhada do Senhor do Bonfim, um evento político que tem muito famoso aqui da Bahia, Jacques Wagner admitiu diretamente a relação deles com Augusto Lima. O que ele tenta fazer, na verdade, é criar uma cortina de fumaça. Ele citou a privatização da Cesta do Povo e ele traz o foco para a Cesta do Povo. Mas o foco não é a Cesta do Povo, e sim o produto que veio da Cesta do Povo, que é o CredSexta. E o CredSexta, ele pertenceu a Augusto Lima, foi o principal articulador que trouxe para o Banco Máxima na época, que depois aderiu ao Banco Master. Em 2020, Augusto Lima, além de levar o CredSexta, que foi um dos responsáveis por fazer o crescimento financeiro absurdo que o Banco Master teve em poucos anos, além disso, Augusto Lima se tornou sócio e CEO do Banco Master. E não para por aí não. Depois disso tudo, depois de diversas denúncias, ações na justiça, algumas ações que alguns servidores dizem ter ganhado, mas a maioria tomando improcedência, inclusive, eu peço aqui que o Ministério Público, eu peço ajuda, inclusive, também, da imprensa da Bahia, para divulgar isso. Tem diversos servidores lesados pelo CredSexta, que continuam denunciando e que estão tomando improcedência. E essas ações precisam ser auditadas, essas sentenças, elas precisam ser auditadas. E aí, mesmo com essa quantidade de denúncia, o governador Jerônimo Rodrigues continuou com convênio com o CredSexta, e até hoje os servidores sofrem esses descontos. E para finalizar esse pacote todo de absurdos que vocês estão vendo aqui agora, ainda teve uma indicação de um conhecidíssimo da cúpula petista que comprova que o PT está com medo, sim, da cúpula do PT da Bahia cair com o caso do Banco Master. Indicaram Wellington César Lima e Silva, o ministro da Justiça, que é um antigo aliado de Jacques Wagner. Ele foi indicado, inclusive, por Jacques Wagner, ele não estava na lista tríplice e foi indicado na época de Wagner para poder ocupar o cargo de procurador-geral. Mas acabou caindo essa indicação e agora a gente vê ele sendo colocado no Ministério da Justiça, aquele que detém o controle da Polícia Federal, claramente como um freio político nesse caso do Banco Master. E a gente precisa que isso seja investigado a fundo. Se a gente pegar o histórico do patrimônio do banco, é justamente após 2020, a entrada de Augusto Lima no Banco Master com o produto CredSexta, que o Banco Master cresceu absurdamente, mais de 11.000% o crescimento dele em apenas 2 anos.
E se a gente ainda for colocar na conta, Lime Silva, que estava na Petrobras. Andrei, eu vou trazer aqui à tela os nossos analistas políticos do dia. Serrão, estamos com o nosso querido Andrei Castro, destrinchando aqui essa ligação do PT da Bahia com o Banco Master. Sua pergunta. Andrei Castro, faça para a gente um balanço de como os servidores públicos da Bahia foram prejudicados por essa cesta inventada pelo Jacques Wagner, que depois acabou privatizada. Como é que foi essa destruição de valor para quem pegou o dinheiro emprestado nessa operação? Olha, Serrão, em relação à Bahia, o principal esquema está ligado a justamente o crédito sexta. Não só pessoas que a gente não pode dizer, na verdade, nessa primeira parte, que seria algo, assim, ilegal. Mas os servidores foram levados a crer que eles estavam contratando um cartão de crédito. E, na verdade, era um cartão onde o crédito que você utilizava era descontado direto da folha do salário. Era um consignado, com juros absurdos e abusivos. Já existem diversas ações com procedência reconhecendo a abusividade desses juros. E eles utilizaram também os prefeitos para divulgar esse crédito sexta como um produto milagroso para ajudar ali o servidor, para ajudar ali a população baiana que sofre muito a conseguir fazer sua compra no mercado. E aí eles acabaram caindo num truque. Esse truque financeiro fez eles ficarem completamente endividados. Tem mais relatos também de pessoas que sequer pediram os cartões, que sequer fizeram solicitações, que receberam os cartões na sua casa e tiveram compras feitas nesses cartões, inclusive fora do estado, até fora do estado. Além disso, tiveram pessoas que nem receberam o cartão em suas casas e têm descontos até hoje do crédito sexta. Essas são as principais reclamações, são milhares de servidores que estão sofrendo com isso e, infelizmente, não são todas as ações que estão prosseguindo, que estão tendo procedência. Inclusive, existe supostamente uma interferência, uma articulação do próprio judiciário. Eles estão denunciando muito isso do próprio judiciário em relação a esse caso, para não dar procedência às ações do crédito sexta. Já tiveram algumas denúncias de um advogado chamado Jambeiro. Ele denunciou justamente uma suposta ligação entre o judiciário e esse caso. Quando ele estava em um atendimento, ele relatou que nesse atendimento ele ouviu um servidor relatar diretamente de que uma ação específica do Banco Master estavam, na verdade, estava ali numa conversa casual. Falaram, o caso do Banco Master aqui, do processo tal. Eles falaram, não, aí é improcedência. Então, assim, o conjunto de fatores, junto com diversas denúncias pequenas que vão surgindo, que ainda não estão confirmadas, traz uma situação muito preocupante por caso da Bahia, não só por conta dessa questão dos servidores que estão sendo lesados, mas também por conta da impunidade, pois nenhuma figura daqui está sendo responsabilizada por esse caso. Simplesmente estão varrendo tudo para baixo do tapete e não tem ninguém daqui sendo responsabilizado. Fabi Barroso, sua pergunta ao nosso querido Andrei Castro. Seja bem-vindo, Andrei Castro, ao nosso programa. Todo o desdobramento que você apontou aqui, a gente pode dizer que o PT baiano está mais do que envolvido na questão do Banco Master, com tudo que você explanou. A grande preocupação até que eu vi aqui, da sua explanação, é do Wellington Silva, que é chefe da Polícia Federal, porque a minha maior esperança de resolução do Banco Master é justamente a investigação da Polícia Federal. Você considera que essa interferência pode acontecer da Polícia Federal, né, já que o Wellington Silva será o chefe da Polícia Federal, e a gente sabe que PT, quando entra no governo, ele não considera a instituição como algo de Estado, mas sim de governo. E você poderia nos dizer como o povo baiano, se ele está tendo conhecimento que o PT baiano está metido nisso, ou se estão conseguindo dar aquela sabonetada, né, de tirar o corpo fora. Isso o povão ainda não entendeu. Não, com certeza, principalmente o Wellington Silva, como me lembrado por Serrão, que além de ter sido indicado para a Procuradoria-Geral e não ter conseguido, né, alcançar esse cargo, também ele foi advogado-geral da Petrobras. Então, é uma longa história, é uma amizade de longas datas com Jacques Wagner, com Rui Costa, com o próprio governador Jerônimo Rodrigues,
E com certeza existe a possibilidade dessa interferência, porque ele tem um controle completo da Polícia Federal sobre o nosso povo da Bahia. Infelizmente, não são todas as pessoas que estão cientes desse caso, da profundidade de quão o PT da Bahia está envolvido, porque aqui está tendo uma verdadeira operação de abafamento da situação. Não tem ninguém falando sobre isso. Inclusive, quando a gente puxa a lista de deputados e, inclusive, dos senadores baianos, só tivemos de todos os deputados um único que assinou a lista da CPMI do Banco Master, que foi o deputado federal Capitão Alder. Então, me estranha muito isso estar acontecendo, porque de todos os políticos que nós temos, nenhum está viabilizando que se investiguem. Porque se não existe um rabo preso da esquerda, qual é o problema de se investigar? Se não existe rabo preso de políticos baianos, qual é o problema de se investigar? Então o que a gente está vendo é uma operação de blindagem tanto no Poder Judiciário, quanto no Poder Executivo, quanto o apoio do Legislativo, quanto também com a própria mídia na Bahia. Andrei Castro, muito obrigada pela presença aqui no nosso Jornal da Oeste. Tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para recebê-lo. Muito obrigada pelas informações. Até uma próxima. Tenha uma boa tarde. Eu queria agradecer o convite de vocês e eu estou continuando com as denúncias no meu Instagram e eu queria pedir ao público da Bahia que tiverem as comprovações do golpe do Credit Sexta, me enviem no Instagram, que a gente está fazendo um grande dossiê para tentar apresentar isso junto ao Ministério Público e quem sabe talvez trazer até aqui na Oeste novamente para poder a gente mostrar diretamente os documentos dos servidores, os relatos dos servidores, para mostrar para o Brasil o que é que está acontecendo na Bahia. Pode mandar lá no meu Instagram, @AndreiCastroBA. Obrigado, pessoal. Obrigada. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.